Estamos de volta com o Dedinho de Prosa, entrevistando o advogado e professor Luiz Guedes. E eu lhe perguntei no bloco anterior o seguinte: o conflito ideológico, moral, que um advogado, porventura, tem no seguinte: o advogado, o bandido, por pior que seja, ele não pode ir a julgamento sem um advogado. E aquele procedimento do bandido contraria naturalmente o conceito moral do advogado, seus princípios morais. Como é que se resolve esse tipo de conflito? O senhor seria advogado de um criminoso estuprador com total satisfação profissional? Nós, quando nos tornamos advogado, Wellington, estamos capacitados para atuar em qualquer instância, juízo ou tribunal. Então, cada um escolhe a sua área. A área trabalhista, a área civil, a área criminal. Mas eu lhe respondo essa pergunta como aprendi no teatro. Nós somos profissionais. Nós chegamos naquele tribunal defendendo um caso que pode ser talvez encarado como um livro, como uma história, e que você ali interpreta, defende os ideais daquele personagem que é o seu cliente, e ao sair dali você é uma pessoa que tem sua família, que tem sua vida. Porque nós temos que também entender que, em alguns momentos, o Estado, na figura do Ministério Público, pode acusar alguém que mereça ser solto. Por exemplo, você é um pai de família, eu tenho irmãs, tenho mãe, e se eu chego na minha casa, tem alguém a matando, ferindo, estuprando, como você falou, humanamente minha vontade será matar aquela pessoa. É claro, é a reação natural, né? Qual a diferença de mim que matei alguém para uma pessoa que matou um traficante? Sou homicida da mesma forma. E aí, eu mereço ou não ser defendido por um advogado? A depender da situação e da pessoa, eu não esqueço que por trás de um bandido existe uma família que não tem culpa dos dissabores de seu filho. Tem uma mãe que chora, que precisa e pede uma única chance de perdão para aquela pessoa tentar lutar a sua vida. E temos exemplos de pessoas que conseguiram se ressocializar, saíram de um presídio e hoje vivem aí dignamente. São empresários, advogados, professores. Mesmo sendo difícil, para aqueles que querem e têm vontade, não é impossível. Mas você nunca viveu esse tipo de conflito, não? Diz, rapaz, eu vou defender essa causa aqui por um dever profissional, mas sei que esse camarada aqui não é um cara correto, não é um cara... Já me cheguei em situações, eu já advoguei, por exemplo, para um caso na nova audiência de custódia, que ao defender a pessoa, ao ter a entrevista da pessoa, a cliente me comoveu de tal forma que fiquei com os olhos cheios de lágrimas. Entendi. Gritando que ela estava passando por uma situação difícil, e quando fui lá defendê-la, soltei-a. E quando saiu de lá com o alvará na mão para ir para casa, ela se mostrou uma pessoa totalmente adversa da que era. Naquele momento eu fiquei um pouco chateado, porque eu particularmente defendo aquilo que eu acredito. Então, quando eu acredito, eu vou até o fim. E nós, como advogados, e acredito que um pouco da experiência do feeling, lhe leva a saber a causa que você deve ou não pegar. Mas o advogado tem essa prerrogativa de dizer, não, eu não quero lhe defender. Tem? Sim, mas aí eu quero lhe perguntar. Todo mundo tem que ir ao tribunal com um advogado, e se todo mundo resolver não defender esse cara, como é que vai ser? Aí surge o defensor público. É? O defensor público. Mas o conflito é o mesmo. Talvez pior ainda, porque ele, eu vou defender esse camarada à força, na marra. Existe uma questão que precisa ser, como posso dizer assim, esclarecida para a sociedade e para nós. Não se quer dizer que você vai para um júri ou para uma audiência criminal em busca não somente de uma absolvição sumária, uma liberdade eterna, mas para que não seja também emitido e determinado uma pena com alguns excessos, Wellington. Como, por exemplo, pessoas que cometeram um delito que deve ter 2, 3, 4 anos de reclusão e que são condenados para 10 por um erro, por uma falha, porque existe, infelizmente, alguns conflitos de interesse, algumas armadilhas para algumas pessoas que precisam, mesmo sendo participadoras de algumas atitudes criminosas, serem defendidas. Então, assim, às vezes o advogado vai ali para tentar reduzir a pena,
para tentar adequar aquele tipo penal ao que deve de fato ser imputado pelo Estado, para que não haja injustiças. Eu li essa semana passada, uma matéria de que está sendo questionada a figura da testemunha, porque inclusive foi feito um levantamento da quantidade de pessoas que tem na cadeia por falso testemunho. E a gente escuta falar nos bastidores do direito a chamada prostituta das provas. Isso. Eu vou lhe dar um exemplo. Eu tive um conflito certa vez e fui ameaçado de morte, mas tinha 2 camaradas e eu sozinho. Aí, perante o juiz me disse, o senhor tem testemunho? Eu disse, não, eu estava só, eu disse, então arranje. Ou seja, a justiça está me dizendo, arranje um mentiroso. Porque não tinha ninguém, só eu. Qual é a sua opinião sobre a testemunha? Você tem que ter, mesmo que não esteja lá. A testemunha, para mim, tem 2 situações difíceis. Sim, só para completar, para o telespectador se situar, eu chamei um amigo, disse, olha, aconteceu isso, você chega lá e disse que estava atrás de um poste olhando. Isso é uma mentira. Uma mentira. O fato é real, tudo é verdadeiro, mas a testemunha é mentira. E a justiça foi quem disse, arranja a testemunha. Aí como é que resolve isso? Na realidade, a testemunha, no seu caso, e para tantos, é a questão de ter paridade de armas no processo. Porque o ônus da prova cabe em quem alega, a quem alega. Então, se eu alego que eu sou promotor, digo que você cometeu um crime e trago testemunhas, você, como réu, tem o direito de ter testemunhas em sua defesa. Pessoas que viram, que ouviram falar, que conhecem sua moral. Na realidade, nesses casos, o advogado ele não mente, ele esclarece melhor. Porque existe, infelizmente, as testemunhas que são corretas e as testemunhas que não são corretas. Existem pessoas hoje que, inclusive, se vendem para poder ser testemunhas. Mas tem uma situação que, no campo das testemunhas, me deixa um pouco receoso. Às vezes, você está passando por ali, no lugar errado, na hora errada, presencia um crime e é intimado para ser testemunha para acusar aquela pessoa. E você testemunha olhando, vendo o criminoso que sabe seu endereço, o local onde você mora, o processo é público e pode ir à sua casa. Então a testemunha não é só aquela que mente, mas alguém que também está tendo algum risco perante uma sociedade que deveras é violenta. Mas a sua opinião pessoal sobre a importância da testemunha no processo? O senhor é a favor? Imprescindível. Não existe direito, não existe justiça sem prova. O advogado é feito de petição, prova e prazo. Mas aí, a partir do meu caso que eu citei, não tem prova nenhuma. Porque o que o camarada narrou lá é exatamente a verdade que eu vivi. Mas eu poderia ter induzido ela a uma mentira, claro, né? Na realidade, vem aí, então, a questão da moral, da idoneidade. Existe uma ideia que o advogado é aquele que faz a cabeça dos outros, o que tira o dinheiro, o que inventa mentiras. Mas, na realidade, se você tem uma idoneidade moral, como disse a você, nós somos livres. Se você pega um caso que não tem testemunha, que precise de uma situação como essa, e sua moral não permite, você é livre de não aceitar. Então, assim, para mim a testemunha é indispensável. Quando as empresas ou quando os réus não têm testemunhas, infelizmente ficam prejudicados. O Supremo Tribunal decidiu que o sujeito condenado por um colegiado, ele já vai cumprir pena imediatamente. Não tem essa história de estar recorrendo para ficar em liberdade. Qual é a sua opinião sobre essa decisão do Supremo? Eu acho uma decisão muito rígida. Rigorosa. Tendo em vista o duplo grau de jurisdição. Nós, cidadãos de bem, como qualquer pessoa, pode buscar a outra instância como uma defesa, como uma decisão que foi feita de forma errada, equivocada, num júri, por exemplo, que é um tribunal colegiado, onde houve um conflito de interesse entre os jurados e você consegue arguir essa nulidade, inclusive cancelar aquele julgamento. Então, acho uma decisão muito rigorosa e que fere o princípio do duplo grau de jurisdição. Mas como é possível, se for uma decisão de um juiz apenas,
tudo bem, mas a decisão de um colegiado, primeiro tem a primeira condenação do juiz e depois vai para um colegiado, esse povo todinho ainda tem capacidade de errar. Se esse povo todinho errou, a outra instância superior também pode errar, mas o senhor vai responder daqui a pouco, que a gente vai fazer um breve intervalo e volta já.